Pessoal, vamos lá. Nossa aula dessa semana, é em relação à argumentação, ainda dentro do concurso de redação do Jovem Senador. Sou a professora Karine Rodrigues, da Escola Jaime Laurindo da Silva. Nós trabalhamos nas semanas anteriores, a questão da temática, a opinião de vocês em relação, do despertar dos adolescentes em relação à cidadania. E na semana passada nós trabalhamos em relação à tese, que está no parágrafo de introdução. Nessa semana, nós iremos trabalhar a questão da argumentação que estão nos parágrafos de desenvolvimento. Eu coloquei para vocês alguma sugestão de links para o estudo de vocês em relação ao assunto, Em relação à questão da argumentação. Nós temos aí o site do concurso e nós temos outros sites aí no YouTube, links de vídeos que vocês podem assistir e o meu canal. O leitor, gente, eu coloquei, porque assim, a gente sempre precisa se colocar no lugar de quem está lendo o nosso texto, Então, quem convence alguém de alguma coisa. Então, eu tenho que pensar que quando eu vou escrever meu texto, eu irei tentar convencer essa pessoa que eu sei que eu tenho argumentos interessantes. Então, cada leitor tem expectativas diferentes, histórias de leitura diferentes. Então, assim, eu posso ler o seu texto e ter uma visão, e outra pessoa pode ler o seu texto e ter outra visão. Por exemplo, eu posso concordar com o que você pensa e outra pessoa pode discordar com o que você pensa, do que você está escrevendo, Então, assim, eu preciso perceber essa questão, E a gente não pode ser óbvio demais, Claro, e claro, para outras pessoas. O seu texto deve ser o que? Capaz de prever e antecipar todos os problemas e questões que os leitores, mesmo os mais distantes, possam ter. Então, por isso, eu preciso sempre me colocar, no lugar do leitor. Aí, o que é importante a gente observar? A questão é que esse leitor ele vai ter uma expectativa em relação à sua argumentação, Por isso que o essencial será sempre o que? A argumentação. Aí eu coloquei para vocês a argumentação dentro do concurso, que ele coloca aqui a coluna vertebral dentro de um texto dissertativo, já que ele é o desenvolvimento, do nosso texto. Há duas maneiras que a gente tem para convencer alguém, Que pode ser pela coação, que eu espero que a gente não faça isso, que é a questão da força física e psicológica. Mas o que realmente interessa aqui pra gente é a argumentação, Que a gente tentar convencer através de estratégias que nós sabemos do assunto. E aí ele colocou um exemplo de uma tese, que é da tese, que a gente vai para o nosso argumento. É na adolescência que se desperta para o exercício da cidadania. Ele está afirmando isso. Mas eu posso muito bem concordar ou discordar dessa tese dele. Eu posso muito bem pensar assim, não, A pessoa ela só desperta o exercício da cidadania na adolescência, pode ser na infância, Na infância a pessoa já pode ter o senso de regras, de discernimento, Então eu posso muito bem discordar dessa tese dele dentro dos meus argumentos. Então, gente, assim, ao desenvolver o texto, a gente tem que questionar as nossas escolhas, A gente tem que justificar e sustentar por que a gente está fazendo aquelas escolhas. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem na hora da gente fazer o nosso percurso da argumentação, porque eu também não posso ferir os direitos humanos, eu não posso citar fatos, que não sejam verídicos, tudo isso, a gente tem que primar. Qual é o percurso tradicional dentro de um texto dissertativo? Todo texto tem início, meio e fim. Então, na introdução, a gente vai ter a nossa tese, no nosso desenvolvimento, a gente vai ter os nossos argumentos e na nossa conclusão, a gente vai ter a retomada na nossa tese para afirmar o que nós falamos. O que a gente precisa também saber? Que é muito fácil se perder e comprometer a coesão em períodos muito longos. Então, a gente precisa fazer períodos um pouco mais curtos que tenham e produzam sentido, E jamais perca de vista que você está escrevendo para outra pessoa. Mais uma vez, a preocupação com o leitor. Eu coloquei para vocês também os principais tipos de argumentação. Eu enumerei 7 aí para vocês.
que pode ser enumeração, causa e consequência, a analogia ou comparação, a comprovação de dados estatísticos percentuais, a citação, argumento de autoridade, a exemplificação e a contra-argumentação. São alguns tipos de argumentos que eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu coloquei um exemplo aí de um tema e de uma tese. O tema é o que? O consumo de álcool entre os jovens menores de 18 anos. Qual seria a tese defendida dele? A bebida vem se tornando a diversão preferida de muitos jovens. Então vamos lá construir os argumentos. Ele pode construir um argumento de enumeração, né? As opções de diversão para a maioria dos jovens atualmente reduzem-se às confraternizações com os amigos e às festas, ao cinema. Ele está enumerando, né? Está colocando várias situações. E por fim ele diz o quê? Não tem dinheiro para pequenos passeios ou interesse em atividades culturais, como leitura ou visitas a exposições. Então, ele colocou um argumento de enumeração, causa e consequência. Eu gosto muito desse, principalmente quando é temas polêmicos, por exemplo, essa questão da bebida, né? Então, o consumo maior entre as meninas deve-se ao fato de que a elas, normalmente, a bebida é oferecida como estimulante para interações com os meninos, né? Ele está colocando aí uma causa. Vamos ver a consequência. Dessa realidade, a alta taxa de relações sexuais sem proteção entre os jovens, além de casos extremos em que acontece o estupro. Então, ele está colocando um argumento de causa e consequência. Uma comparação. Assim como na hora de escolher o estilo de roupa e usar, ele está comparando aí com o estilo, não é isso? A decisão de consumir bebidas alcoólicas também tem raiz na convivência com o grupo social em que o consumo de álcool é tolerado ou menos incentivado. Então, ele está fazendo aí uma comparação. Uma comprovação. Vejam aí, quando ele coloca essa questão da comprovação, ele coloca dados estatísticos, percentuais e coloca a fonte, né? De onde ele está tirando. Se fosse numa redação, você ia colocar de acordo com os dados da pesquisa do IBGE. Aí você tem que ter muito cuidado com esses dados estatísticos, porque tem que ser bem verossímil, tem que ser bem verdadeiro, você tem que saber realmente o que você está falando, né? Para você não correr o risco de estar colocando algo que não é verdade. Uma citação. Outra argumento que é muito bom, só que eu também tenho que ter muita ciência do que eu estou escrevendo, né? Se realmente que foi aquela pessoa que escreveu ou falou aquilo, né? Ele colocou. Em sua crítica da razão pura, Kant afirmou. Então ele citou o que o Kant falou em relação aos jovens, não é isso? E a exemplificação. Aí deu um exemplo aí. A grande dificuldade dos pais está em conscientizar os filhos dos males causados pelo uso do álcool. Em muitos casos, essa preocupação chega a ser contraditória, uma vez que a maioria dos adolescentes prova a bebida alcoólica pela primeira vez em seus próprios lares, em festas familiares, em que os responsáveis concedem que o menor beba, pois tem a falsa sensação de controle sobre a situação. Então, ele está dando um exemplo do que acontece dentro das próprias casas desses adolescentes, dessas pessoas que começam a ingerir bebida alcoólica muito cedo. E a contra-argumentação. Então, ele vai contra-argumentar, né? Tem havido ações governamentais para proporcionar atividades de lazer para os jovens, como a prática de esportes ou turismo ecológico, por exemplo. Contudo, essas ações não são eficazes, não tentar contra-argumentando aí. Não são eficientes, pois além de escassas, são de difícil acesso. Nem todo mundo vai ter acesso à questão do lazer. Então, por vezes, bem mais caras para os jovens do que 1 litro de aguardente, que é cachaça. Se leva em consideração custos com transporte, alimentação, então ele está contra-argumentando, né? Por que esses jovens acabam entrando no mundo do alcoolismo muito cedo? Porque sai mais barato, né? É uma diversão, assim, entre aspas, mais barato para os jovens. Então, gente, isso aqui foi a nossa aula de hoje, na verdade, dessa semana. Então, vocês viram que nós trabalhamos a questão da argumentação. Vejam essa questão dos 7 exemplos de argumentos que eu coloquei para vocês e respondam a atividade no formulário. Bons estudos. Qualquer coisa vocês sabem que eu estou no privado, né, do WhatsApp ou no grupo das salas de aula. Vocês podem me procurar. Bons estudos e obrigada!